Eu conheci meu colega de quarto online, quando ele respondeu ao meu anúncio procurando alguém para dividir o quarto, recentemente desocupado da minha amiga Alison, em nosso apartamento de 2 quartos. E embora eu inicialmente tivesse algumas preocupações sobre viver com um cara, por ser uma garota e tudo mais, acabamos sendo os colegas de quarto perfeitos. Bom, pelo menos por um pouco tempo. Fiquei sozinha em meu quarto, lendo, assistindo vídeos, me aconchegando com meu gato e indo pra cama em uma hora pouco saudável, enquanto ele fazia o contrário, passando a maior parte do tempo fora, festejando, sempre voltando pra casa nas primeiras horas da noite, muitas vezes com uma amiga. E apesar de seus encontros de uma noite, às vezes semanais, que eu fiz o meu melhor pra abafar, ele não me incomodava. Afinal, ele poderia ter sido muito pior. Causar drama, deixar louça suja na pia, usar drogas abertamente, festas inesperadas em nosso apartamento. Mas ele nunca fez nada disso. Ele só gostava de trazer estranhos para casa. Era a coisa dele. E quem era eu para julgá-lo por se divertir um pouco? Então, continuei a ignorar seus encontros de uma noite, usando meus fones de ouvido ou colocando sons de chuva ambiente, toda vez que eu ouvia ele e sua convidada da semana fazendo sexo por horas a fio. E por um tempo, ficou tudo bem. Até que um dia, quando o ouvi sair do quarto sozinho, e percebi que, depois de meses de convivência, nunca tinha ouvido ou visto nenhuma das mulheres que ele trouxe para casa sair do apartamento. Normalmente, alguém poderia atribuir isso ao fato de eu sair mais cedo para o trabalho e simplesmente não estar presente quando elas saíam, mas o problema é, eu trabalho em casa. Eu tô lá o dia todo, todos os dias. Então, depois de ter essa percepção, eu comecei a achar suspeito. E daquele momento em diante, toda vez que ele trazia uma garota para casa, eu fazia questão de acordar cedo na manhã seguinte e ouvir atentamente o dia todo, em busca de qualquer sinal de sua partida. Mas uma e outra vez, sempre que ele trazia uma mulher para casa, eu nunca a ouvia ou via partir. Por fim, criei coragem para perguntar ao meu colega de quarto sobre isso. Ei, aquela garota da noite passada foi embora? Sim. Ah, isso é engraçado, eu não a ouvi. Ah, é que ela saiu de manhã. Eu acordei de manhã e não ouvi nada. Ah, sim, talvez ela tenha saído no meio da noite, eu não me lembro. Suas respostas foram desdenhosas e suspeitas, para dizer o mínimo. Pensei em chamar a polícia, mas percebi que não tinha provas de que alguma daquelas mulheres estivesse realmente desaparecendo ou de que algum crime estivesse realmente acontecendo. Então, fiz o que qualquer colega de quarto sensato faria e, em vez de chamar a polícia, decidi investigar sozinha. Então, um dia, depois que meu colega de quarto saiu de casa, instalei no corredor uma pequena câmera de vigilância que encomendei online, apontando-a para a porta do quarto dele. Obviamente, da próxima vez que ele trouxe uma garota para casa e eu revi a filmagem, ela não saiu do quarto dele no dia seguinte. Então, confrontei meu colega de quarto novamente. Estranho, eu não ouvi a garota da noite passada sair. Não? Ah, bem, ela definitivamente foi embora. É que eu não ouvi ninguém no corredor. Eu acho que, sei lá, ela saiu pela escada de incêndio. Pela escada de incêndio? Nem me pergunta. Elas gostam de fugir. Certo, eu respondi, não acreditando em sua desculpa. Então, fiz a próxima coisa que qualquer colega de quarto sensato faria. E encomendei outra pequena câmera de vigilância. Dessa vez, mirando na escada de incêndio. E, com certeza, da próxima vez que ele trouxe uma garota para casa e eu revi as imagens de ambas as câmeras, nenhuma delas capturou a garota saindo do quarto. Sem pistas, decidi esquecer completamente o mistério. Mais uma vez, colocando um par de fones de ouvido ou aumentando o volume do alto-falante sempre que meu colega de quarto convidava alguém. Até que, uma noite, quando por acaso adormeci, sem música, eu ouvi gritos vindos do quarto dele. E não tipo gritos de sexo, gritos tipo alguém sendo morto. E várias batidas. Meu colega de quarto abriu a porta, sem camisa e irritado. O que foi? Tá tudo bem aí? Eu ouvi gritos.
Desculpa, isso é vergonhoso, né? A gente tava só... Você sabe. Eu vou dizer a ela pra falar baixo. Tentei espiar pra ver se a garota estava bem, mas antes que pudesse olhar por cima do ombro, ele já havia fechado a porta. E mais uma vez, nunca a ouvi sair no dia seguinte. Então, mais tarde naquela semana, esperei meu colega de quarto sair de casa e entrei no quarto dele. Apenas para encontrar nada. Somente um quarto bagunçado e uma cama desarrumada. Simplesmente não fazia sentido. Se as meninas que ele trazia para casa não saíam do apartamento, para onde foram? Mas, no final das contas, resolvi desistir da minha investigação novamente, raciocinando que devia estar negligenciando algo óbvio que poderia explicar tudo. Até que, uma noite, quando o meu colega de quarto chegou em casa, bêbado e sozinho, enquanto eu estava na cozinha, eu aproveitei para conversar com ele. Conversamos um pouco antes que ele falasse algo muito estranho. Eu sou um homem mau, sabe? Muito mau. Como é? Você sabe. Você ouve o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Eu acho que eu não tô entendendo onde você quer chegar. Eu não sou uma boa pessoa. Qual é? Sim, você é. Não, eu realmente não sou. Eu acho que eu tenho um problema. Um problema? Tipo, vício em sexo? Não, outra coisa. Pior. E o que mais? Bem, se eu te contasse, eu teria que te matar. Eu ri nervosamente, esperando que ele abrisse um sorriso. Mas ele não sorriu. Em vez disso, ele tirou uma faca do armário da cozinha e colocou-a no meu pescoço. Eu juro, se você continuar perguntando sobre as garotas que eu trago para casa, eu mato você também. Meu coração parou. Minhas palmas começaram a suar e fiquei com falta de ar enquanto esperava para ver o que ele faria a seguir. Mas ele simplesmente se virou, caminhou até seu quarto e fechou a porta atrás de si. Mal consegui dormir naquela noite e, na manhã seguinte, fiz as malas e me mudei. Eu sei que naquele momento eu deveria ter chamado a polícia ou contado a alguém, qualquer um. Mas, por algum motivo, talvez trauma ou medo, eu não fiz isso. Simplesmente encontrei um novo lugar em outro bairro da cidade e tentei começar de novo. Mas, por mais que eu tentasse esquecer o que havia vivido naquele apartamento, não pude deixar de me perguntar: para onde foram todas aquelas garotas? O que ele fazia com elas? E o mais importante, o que ele fazia com o que sobrava delas? Ainda obcecada pelo mistério, às vezes, até me via observando as imagens das 2 câmeras de segurança que instalei no apartamento, na esperança de ver uma garota saindo do quarto dele, ou rastejar para fora da janela e descer pela escada de incêndio. Mas, mais uma vez, voltei de mãos vazias e emocionalmente exausta. Decidi que não tinha outra escolha a não ser bloquear tudo. Semanas se tornaram meses, meses viraram anos, e finalmente me vi esquecendo o que tinha acontecido. E finalmente me vi esquecendo o que tinha ouvido no apartamento. Até semana passada, quando dei match com meu colega de quarto em um aplicativo de namoro. Eu não tenho certeza de como isso aconteceu, devo ter deslizado o dedo acidentalmente, mas tudo que sei é que ele me deixou uma mensagem. Ei, faz tanto tempo, né? Saudades de ter você pelo apartamento. Pra ser honesto, eu tinha uma queda por você naquela época. Me dá um toque se quiser se encontrar um dia. As minhas mãos começaram a tremer enquanto eu lia a mensagem e considerava as opções. Finalmente, depois de todos esses anos, denunciá-lo à polícia, fazê-lo parar de vez, ou visitar e descobrir de uma vez por todas o que realmente está acontecendo por lá. E por mais que eu tentasse resistir à última opção, me senti compelida a voltar para o meu antigo apartamento e, no dia seguinte, me vi no quarto dele, enquanto ele fechava a porta atrás de nós. Passamos 1 ou 2 horas assistindo a um filme, durante o qual ficou muito óbvio, como eu esperava, que ele pretendia dormir comigo. Mas quando eu deixei claro que não tinha interesse em sexo, ele ficou frustrado e seguiu em frente com seu roteiro.
Quer ver o telhado? O telhado? Em todos os anos que morei no apartamento, sempre tive a impressão de que ninguém no prédio tinha acesso a ele. Aparentemente, eu estava errada. Ele então abriu a porta do armário e revelou uma escada para o telhado. Sim, eu quero te mostrar uma coisa. Ok, claro. Eu respondi, de alguma forma ao mesmo tempo brincando, como se não soubesse suas intenções. Percebendo que o telhado devia ser onde estão todos os corpos daquelas garotas, e apavorada com o que estava prestes a acontecer. Mas eu tinha que descobrir. Alguns minutos depois, subi a escada e subi no telhado para encontrar nada, mais uma vez. Apenas um telhado vazio. Simplesmente não fazia sentido. Eu tinha certeza de que as meninas estariam lá em cima. Olhei para o horizonte da cidade, incapaz de não comparar a sua beleza impressionante com o horror que certamente se desenrolaria. Nossa, é uma vista linda. Ah, não era isso que eu queria que você visse, ele respondeu, enquanto caminhava até a lateral do prédio e gesticulava para que eu o seguisse. Dá uma olhada. Ali, entre meu antigo prédio e o vizinho, havia uma cerca quadrada, nos separando do espaço entre os prédios. Fui até a borda e olhei para baixo, tomando cuidado para ficar de olho nele e em meus movimentos periféricos, e com certeza eu vi aquilo. A própria resposta para o mistério. Um poço oco de tijolos, sem janelas, que ia direto para o chão, 4 andares abaixo. E no fundo, eram os incontáveis corpos das mulheres que meu colega de quarto trouxe para casa, empilhados uns sobre os outros, cada um claramente levado ao telhado, assim como eu, e cada um claramente empurrado do telhado para o fundo. Virei-me para o meu antigo colega de quarto, uma expressão de horror tomando conta do meu rosto, enquanto ele me atacava e tentava me empurrar para baixo. Lutamos pelo que pareceram minutos, enquanto eu cambaleava ao cair da beirada, lutando para me agarrar à beirada do prédio. Mas o que ele não sabia é que eu vim preparada. De repente, o sangue começou a jorrar de seu corpo quando eu peguei uma faca, a mesma faca com a qual ele uma vez me ameaçou. Ele me lançou um olhar de surpresa, como ele nunca, em seus sonhos mais loucos, esperou que uma das mulheres que ele traria para o telhado fosse capaz de resistir, muito menos de pôr fim a tudo. Ele estava errado. Eu simplesmente observei enquanto ele segurava o corte e dava alguns passos para trás, caindo no poço entre os prédios e aterrissando no fundo, seu corpo espirrando ao lado do monte de suas vítimas. Fiquei ali, parada e tremendo, aterrorizada com o que havia encontrado, mas ao mesmo tempo aliviada por ter descoberto para onde todas aquelas mulheres tinham ido. Liguei para a polícia imediatamente, mas o problema com meu colega de quarto era que, bem, acontece que ele era filho de um político muito rico, e o problema dos filhos de políticos muito ricos é que não importa quantas evidências existam contra eles, às vezes seus crimes podem simplesmente desaparecer. Assim, quando a polícia recuperou os corpos, não foi surpresa que nenhuma menção ao que tinha acontecido tenha sido noticiada ou publicada. Então, aqui estou eu, a única sobrevivente dos assassinatos do meu colega de quarto e a única com algum conhecimento do que aconteceu de verdade com todas aquelas mulheres, restando apenas minha memória, minhas palavras e a esperança de que alguém acredite em mim. Porque à noite, mesmo em meus sonhos, eu ainda sonho caindo no escuro e acordo para um mundo onde não sei se vou ser a última peça a desaparecer.